Gravando. Então, essa é a resolução da prova do Instituto Federal do ano de 2015. Essa é a terceira aula, a partir da questão 33. Então, vamos lá. Questão 33. Seja a função f de x igual a menos 2x mais 8. Podemos afirmar que o gráfico desta função intercepta o eixo das abscissas, no ponto. Então, qual é o ponto de interseção dessa função com o eixo das abscissas? Querem um tempo para fazer ou querem que eu faça? Professor, o que é o eixo das abscissas? Vamos lá. No plano cartesiano, nós temos dois eixos, certo? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Tem que gravar isso, porque isso é uma questão de linguagem. E se você não tem a linguagem, você não vai acertar a questão por falta de diálogo. É igual no teatro. Se você esquecer o diálogo, acabou. Concorda? Você que faz teatro, Heloísa. Ora, então vamos lá. Ó. Concordo, professor. Você tem que ter a linguagem. O eixo X é o eixo das abscissas. Então, só isso. O eixo é uma questão de linguagem. É o eixo das abscissas. E o eixo Y é o eixo das ordenadas. Então, sim, pois não. Pode fazer a pergunta aí. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, ele quer saber em que ponto essa função corta o eixo das abscissas, ou seja, onde ele corta o eixo X. Querem um tempo para fazer ou querem que eu faça? Um tempo para fazer, professor. Então vai. Vocês têm aí 5 minutos. Vou marcar. Tô estudando, vai ter prova, hein? Professor, eu acho que é a letra A. Letra A? É. Vamos ver. Quem mais? Quem mais achou algum valor? Vamos lá, Heloísa. Cauã. Professor, Maria na verdade, Eduarda. não sei nem como é que resolve. Juliana. Caroline. Matheus. Quantas pessoas tem aí, gente? Vocês conseguem ver? Hã? Eu não sei se eu não estudei isso aí, não. Pra mim, não. Rafael não estudou Tem isso? 15 pessoas, professor. 15 pessoas? Beleza. Tá, vamos fazer então. Ó, primeiro,
esse é o eixo Y. Mas aqui não tem Y. O Y é o f de x, certo? Ele é uma função de x. Como assim, professor? Digamos que aqui seja a quantidade de adubo que você bota numa plantação. Ora, aqui é o zero. Se você não bota nada, digamos que nasce muito pouco milho. Digamos que você é plantador de milho. Mas quando você vai aumentando a quantidade de adubo, vai aumentando a produção de milho. Então, uma função quer dizer mais ou menos isso. É quanto vou produzir de milho a depender de quanto adubo eu coloco. Deu para entender o que é uma função? Então, digamos aqui, o f de x é a função do milho. Quer dizer, é a função do adubo. Qual é a produção de milho? Isso aqui é a produção de milho em função do quanto eu adubo eu coloco. Uma função é mais ou menos isso. Deu para entender para que serve a função? Então, vamos lá. Ora, me parece que o pessoal aí está precisando dar uma estudada até sobre pontos do plano cartesiano. Esse é o ponto 00. Né? Primeiro, eu descrevo o x, o adubo, para depois descrever o y, que é uma função do adubo. Quer dizer, se eu colocar o 1, quanto de milho produz? Eu botei 1 tonelada de adubo. Quanto de milho produz? Produz 2 toneladas. Se eu botar Aí depende mais... da função que você vai dar, né, professor? Exato, depende da função. Eu estou só dando um exemplo para que seja prático na cabeça de vocês. Se eu aumento o adubo, quanto aumentou a produção de milho? Por exemplo, 4. Ora, então você vai ter que marcar esses pontos no gráfico. O x é o primeiro, como a gente colocou aqui. Então, ó, digamos que aqui seja o 1. E o 2? Aí aqui é o 1, aqui é o 2. Esse aqui é o primeiro ponto da função. Aqui, ó, esse ponto. 1, 2. Beleza? E agora, o ponto 2, 4. 2 é aqui, 4. Aí, ó, vamos aumentar isso aqui. Aqui seria o 3, aqui seria o 4. Então, esse seria o ponto 2, 4, certo? Com 2 para o x, é a distância até a origem. E 4 para o y. Deu esse ponto. Então o gráfico, digamos, dessa reta aí que o professor está falando, que é do adubo, seria mais ou menos isso aqui. Correto. Beleza. Só que a função é outra. E o que ele quer saber? Ele quer saber quando é que essa função vai cortar o eixo x. Porque o eixo x é chamado abscissa. Ou seja, esse é um ponto da forma assim, ó, em que o x tem algum valor, mas o y é 0. Porque aqui, ó, esse ponto, ele está no eixo x. Ou seja, ele não está tendo uma distância, uma altura. Esse aqui não, ó. Esse ponto não está no eixo x. Então, ele tem um valor de y, que é essa distância aqui, ó. Certo? Entenderam? Como no exemplo, ó, a altura desse ponto aqui, 2, 4, é 4. E a distância da origem para o x é 2. Deu para entender a coisa? Copiar, eu vou apagar tudo para a gente fazer essa função aqui. Fala aí quando acabou de copiar, para eu também não apagar antes de vocês copiarem. Eu vou ter que comprar um tablet só para dar aula para vocês. Mas é um equipamento muito bom, porque a gente escreve nele. E, por exemplo, mais espaço do que aqui no quadro. Tá ruim para vocês visualizarem no quadro? Não? Posso apagar? Pode. Isso, quero ver. Quero ver todo mundo copiando tudo. Nada de ficar embaixo do edredom na cama, hein? Ô, Heloísa, você tá na mesa sentada, né? Tô, professor. Aí, ficou. Obrigada. Tem que copiar. Então, aí ficou melhor assim, né?
Apago? Pode pagar. E o resto da galera? Pode apagar, professor. Todo mundo? Juliana? Posso pagar? Pode. Então tá, vamos lá. Ora, agora que eu vou deixar a luz apagada, a função era a seguinte. A função do x é igual a menos 2x mais 8, certo? Não era isso? Era, professor. Tá. Então, esse aqui é o eixo das ordenadas, do f de x, que também é chamado. E aqui é o eixo x, o eixo das abscissas. Os pontos do eixo x, eles são o seguinte, ó. Esse aqui é o ponto em que o x vale 1 e o y vale 0. Esse aqui é o ponto em que o x vale 2 e o y vale 0. Esse é o ponto em que o x vale 3 e o y vale 0. Então, os pontos que estão no eixo das abscissas, ele tem ordenada nula. Os pontos que estão no eixo y, eles têm abscissa nula. Esse é o ponto 0,1. Esse é o ponto 0,2. Esse é o ponto 0,3. E assim vai. Ora, um ponto que esteja mais ou menos aqui, ó. Esse é o ponto em que o x é 2 e o y é 2. Então, esse é o ponto 2, 2. Beleza. Entenderam mais ou menos aí o plano cartesiano? Sim. Sim. Tá. Então, tá. Agora, vamos lá. Ora, ele quer o ponto em que essa função aqui, menos 2x mais 8, corta o eixo x. Como a gente já sabe, quando ele cortar o eixo x, esse cara é 0. Como está aqui no exemplo. Então, vai ser 0 igual a menos 2x mais 8. Então, já sei que esse ponto é um ponto dessa forma aqui, ó. Com 0 na ordenada. Igual esses, que já estão no eixo x. Então, esse ponto em que a função vai cortar o eixo x é um ponto desse tipo. Aqui é 0. Falta eu achar o valor do x. Ora, mas se aqui é 0, eu substituo 0 aqui na função. Certo? Beleza? Certo. Agora resolva uma equaçãozinha. Letra para um lado, número para o outro. Posso passar isso daqui para a esquerda. Como vai ficar? 2x igual a 8. E agora, o que eu faço? Entendi, professor. Hã? Não Passo entendi, dois, professor. Entendeu? passo 2 dividindo. Agora eu passo 2 dividindo. O Daniel falou que não entendeu bem essa parte. Vamos Não, voltar professor, aqui. esse aí eu sei fazer. Eu não tinha entendido o que o senhor tinha perguntado para nós. Ah, tá. Isso aqui eu posso passar para o lado esquerdo, certo? Do igual. Do lado esquerdo do igual. Está negativo. Passou para lá, fica positivo. 2x igual a 8. Agora, como disse a Heloísa, o 2 está multiplicando, então passa dividindo, correto? Então vai Correto. ficar 8 dividido por 2. Quanto que dá? 4. 4. Então, esse é o ponto 4, 0. Beleza? Aí eu volto nas alternativas. Querem copiar antes de eu deixar aparecer as questões? Porque elas vão ficar sobre a imagem.
Beleza? Copiaram? Cauã? Sim, professor. Copiou, Heloísa? Daniel? Rafael? Juliana? Pode apagar, professor. Todo mundo copiou? Samuel Santos, Maria Eduarda? Juliana? Copiei, professor. Vou contar, vou apagar. Então, bora lá. Ora, então a gente achou a resposta 4-0. Vou deixar aqui. Volta a questão. Qual vai ser a letra que vocês vão marcar? C. 4-0. Hã? C. C, né? Ó, 4-0. Letra C. Beleza? Legal? Tudo bem aí? Tudo, professor. Vocês querem fazer... E se ele tivesse pedido, em vez do eixo das abscissas, tivesse pedido o eixo das ordenadas? Sabem fazer? Ia ser o contrário, não ia? Contrário. Então, eu ia botar 0 em quem? A função está assim, ó. Agora eu quero saber qual é o ponto de interseção dessa função com o eixo das ordenadas. Qual é o eixo das ordenadas? É o Y, né? É o Y. Então, quem é 0 no eixo das ordenadas? O X? O X. O X é 0, só lembrar, né? É aquilo que a gente fez, ó. Aqui está o 0, 1. Aqui está o 0, 2. E assim vai. Ora, então, o X é 0. Então, onde eu vou colocar 0? Do X. Aqui. Então, vai ficar menos 2 vezes 0 mais 8. É igual a f de x. Então, f de x vai dar quanto? 8. 8. Multiplicou por 0. Ora, então, o ponto em que ele corta o eixo das ordenadas é... Cortou o eixo das ordenadas, o x é 0. É o ponto 0,8. Aí seria a A. Percebe que ele botou uma pegadinha aqui para quem não lembrar que o eixo das abscissas é o x e o das ordenadas é o y, podia acabar marcando errado. Legal? Então, lembra, o eixo x é o eixo das abscissas. Os valores de y são 0 no eixo x. O eixo das ordenadas é o eixo y. E o x deles, todos os pontos do eixo y tem x 0. Guardou aí? Posso apagar? Pode, professor. Juliana, posso apagar? Pode. Então tá. Beleza, vamos em frente. Vamos para a próxima questão. Ela foi uma questão que foi anulada. Mas vamos ver se a gente resolve ela. Estão conseguindo ler aí? Vou puxar para cá, o tripé. Estão lendo aí, gente? Está olhando? Sim. Conseguindo olhar? Vocês têm também em PDF, lembra? Eu mandei ontem à noite. Questão 35. Ué, mas não é. A gente saiu da 33, né? Ainda estava lá, né? A gente fez a 33, cadê a 34? Vamos botar aqui a 34. Beleza. Questão 34. Eu preciso ficar mudando isso? Ou vocês conseguem ver o quadro inteiro? A gente só vê a parte do... Vou mudar. Não vê o quadro inteiro. Tá, Agora então a eu gente vou vê, ficar porque tá mudando. nessa parte. Mas quando o senhor vai para o outro lado, não dá para ver o quadro inteiro, professor. E agora, consegue ver o quadro inteiro? Sim. Então tá, vamos lá.
Questão 34. O secretário de obras de certa prefeitura municipal, o secretário, ficou encarregado de fazer o orçamento, saber o preço, de uma praça semicircular, de raio de 50 metros. Ao analisar o orçamento, o prefeito decidiu que poderia aumentar a medida do raio em 10% e ainda assim construir a praça circular, uma praça circular. A área da praça circular construída em metros quadrados será? Qual é a área da praça circular em metros quadrados? Use a aproximação com π igual a 3. Querem um tempo para fazer? Sim. Então vai, podem fazer. Professor, terminei. Terminou? Todo mundo acabou? Juliana, Heloísa, Cauã. Não, eu tô fazendo ainda. Ah, pode ir. Terminei, professor. Terminou? Cauã, terminou? Cauã não quer responder. Então vamos lá. Ele construiu uma praça circular ou semicircular? Semicircular. Não, circular. 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 Ele ia fazer uma semicircular, né? E ainda assim construir uma praça circular. A área da praça circular construída. Então, ele construiu a praça circular. Ele ia fazer só metade e fez ela inteira. E ainda o raio. O que é o raio mesmo? É a metade. A distância do centro, certo? A circunferência. Né? E ainda aumentou o raio, que antes era de quanto? Volta lá para cima. Ó, 50 metros, certo? Então o raio era antes de 50 metros. O raio seria de 50 metros. E ele aumentou esse raio em 10%. Aumentou em 10%. Bom, então esse raio passou a valer quanto? 55. 55, beleza. Então estão sabendo calcular, né? O aumento é 10%. 10%, porcentagem, gente, é a coisa mais fácil do mundo. Porque porcentagem é a mesma coisa que divisão por 100. Olha a linguagem. 10, vou escrever aqui, ó. 10, estão conseguindo ver aí? Sim, professor. 10 por
Olha o por. O por na matemática é divisão. 10%. 1%. Ora, então, a porcentagem é uma divisão. E ainda, o denominador é sempre 100. Beleza. Posso cortar esse 10 com esse, vai sobrar 1 sobre 10. Ora, então 10% é 1 sobre 10. 10% é 1 sobre 10 de 50. Cortei, o aumento foi de 5. O aumento. Ora, então o raio final vai ser igual a 55 metros, como vocês sabem fazer. Beleza? Posso pagar isso aqui? Todo mundo já sabia que era 55 e que era assim que a gente calculava o aumento. Uhum. Posso Sim. apagar? A Juliana copiou isso? Juliana, a Maísa está aí do seu lado? Tá. Ela está copiando? Tá. Beleza. Então tá, vou apagar isso aqui, legal? Legal, professor. Vamos lá. Ora, então tenho lá, agora, a minha praça. E o raio, que é a distância do centro à circunferência, é de 55 metros. Uma praça grande, né? Bom, qual é a área dessa praça? Qual é a fórmula da área de uma circunferência? É pi vezes raio ao quadrado? Pi vezes r ao quadrado. Correto, perfeito. É isso aí. Ele falou para a gente usar o pi de que valor? 3. 3. 3. E a área para calcular em metros quadrados. Ora, o raio é 55 ao quadrado. Não é isso? Bom, então vamos fazer essa conta. Correto? 3.025. Ó, vamos fazer essa conta. Posso pensar desse jeito, certo? Ou eu faço lá 55 vezes 55. Esse vezes esse. 5 vezes 5, 25. Repito os dois zeros. Esse vezes esse, 5 vezes 5, 25. Mas só com um zero dá 250. Que vai se repetir aqui. 5 vezes 50 vai dar também 250. Então, já posso colocar como 500 aqui. Ora, e esse último que ficou 5 vezes 5 dá 25. Então, dá somo 25 aqui. Ora, aí deu 5, 2, 5 mais 5, 10, vai 1. 3.025 vezes 3, certo? Entenderam como eu fiz aqui? Sim. Não. Propriedade distributiva. Esse 50 vezes 50. Depois esse 50 vezes esse 5. Depois esse 5 vezes 50 e esse outro. Porque aí fica mais fácil. 5 vezes 5, 25, repito os dois zeros. 50 vezes 5, o 5 vezes 5, 25, repito um zero, dá 250. Mas aqui também vai dar 250, dá 500. E 5 vezes 5 dá 25, então, na verdade, é 525. Somou, deu 3.025. Agora, vamos lá. 3 vezes 5. 3 vezes 5, galera. 15. 15, vai. 1, 1. 3 vezes 2. 6, 6. E 1, 7, 7. 7. 3 vezes 0. 0, 3 vezes 3. 9, 9. 9.075 metros quadrados. Que letra? D. D. Beleza? Legal? Fácil? Copiem, vamos para a próxima. Copiaram?
Quero ver todo mundo aprovado, hein? Aí eu vou lá no Instituto Federal visitar vocês. Apago? Pode Pode. apagar. Todo mundo copiou? Uhum. Sim. Então, tá, beleza. Vamos lá, próxima questão. Questão agora sim é 35, é isso? Agora eu acho que tem que mudar para o outro lado. Aí, mudo para o outro lado e subo. Questão 36, né? Não, 35. 35. Estão conseguindo ler até o final aqui? Coloca a Não. câmera um pouquinho pra direita. Aê? Aí, agora dá. Questão 35. O cubo mágico, quebra-cabeça tridimensional, é construído por 6 faces de 6 cores diferentes, com aresta de aproximadamente 5,5 centímetros. Então, eu ainda não vou fazer o desenho, porque isso tem que partir da cabeça de vocês. Tá, então, um cubo de 6 faces, 6 cores diferentes, cada aresta com aresta de aproximadamente 5,5 centímetros. Cada face, por sua vez, é composta por 6 quadradinhos que, movimentados adequadamente, resolvem o quebra-cabeça. Considerando o exposto, pode-se concluir que o volume do cubo mágico vale em centímetros cúbicos. Na verdade, ele não é composto de 6 quadradinhos, ele é composto de 9, certo? O cubo mágico. Mas isso não altera a questão, porque a gente precisa calcular o volume do cubo. Podem fazer. Vou dar para vocês os 5 minutos. Acabei. Acabou? Juliana?
Vou mostrar as alternativas. E a Maísa também acabou? Aham. Não, já escrevi a alternativa. Ah, tá aqui, ó. Já, galera. Heloísa, Daniel, Maria Eduarda, Samuel, Caroline, Letícia, Cavalcante, Matheus, Marcela, Guilherme. Quantas pessoas você falou que tinha aí, professor? Heloísa? Fizeram? Bom, Eram 15, então, professor. Nem terminei. terminou? Quem falou? Me diz uma coisa, Eu, esse foco Carol. de luz aqui atrapalha vocês? Se eu escrever um treco aqui, vocês conseguem ver ou não? É ruim de ver? Ou não? É ruim. Tá. Então, vou tentar escrever. Eu também não sei bem onde ele está. Tá aqui, né? Vou tentar escrever aqui. Um cubo. Qual é o volume de um cubo? Qual é o volume do cubo? Vai, galera. Fala rápido. Aresta ao cubo. Exato. É o lado dele, o aresta ao cubo. Beleza? Ora, quanto é o lado do cubo mágico aqui dado? 55. Oh, 5,5. 5,5 centímetros. Ora, então o volume desse cubo vai ser 5,5 ao cubo, certo? Beleza? Ora, então eu tenho que fazer 5,5 vezes 5,5 vezes 5,5. Ora, 5,5 vezes 5,5 vezes 5,5. Eu multiplico os números que tem vírgula como se não tivesse vírgula e coloco a vírgula no final. Nessa conta inteira aqui, da multiplicação desses três fatores, desses três números, e ainda são iguais. Quantos números tem depois da vírgula? No total? 3. 3. Então, no meu resultado, tem que ter 3 números depois da vírgula. Então, agora eu vou multiplicar como se não tivesse vírgula. E depois eu coloco a vírgula no final, sendo que eu tenho que ter 3 números depois da vírgula. Gravou bem isso? Então, é isso que importa. Então, vamos lá. Ora, a gente acabou de fazer aquela conta em que a gente pegou 55 e fez vezes 55. Não fez? Sim. Nós vamos fazer de novo assim mesmo. 5 vezes 5, 25. Repeti os dois zeros. O que eu multipliquei? Esse 50 com esse. Agora, 50 vezes 5. 5 vezes 5 são 25, sendo que eu acrescento um zero. Então, vai dar 250. Só que aqui também tem a mesma conta. 5 vezes 50. 5 vezes 5, 25. Acrescento o zero, 250. 250 duas vezes. Então, é 500. Mais
5 vezes 5, 25. Então eu vou acrescentar aqui, ó. Em vez de eu pagar, eu posso colocar aqui mais, não tem problema. Quando eu somar isso, vai dar 5, 2, 10, vai 1, 3.025. Certo? Agora, eu multipliquei, digamos, esses dois. Resta eu multiplicar esse número pelo 5,5 aqui. Por enquanto, só para a gente ir aprendendo a usar a vírgula. Tem dois números depois da vírgula na multiplicação que eu já fiz. Onde eu vou botar a vírgula aqui? 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 Entre o 0 aqui? e o 2. Aqui. Uhum. Então, essa multiplicação aqui já deu 30,25, que eu tenho que multiplicar por 5,5. Certo? Beleza? Posso pagar essa conta aqui? Beleza. Copiaram? Sim. Só para fazer de uma forma diferente, agora eu vou multiplicar esse e esse, como é a multiplicação normal, em vez de eu fazer uma propriedade distributiva. Eu vou pagar essa conta aqui, beleza? Eu estou com medo de escrever em cima da luz, então vocês me falem aí, porque aqui no quadro a luz não aparece para mim, só aparece quando eu vejo no celular. Como eu estou escrevendo aqui, não no celular, aí eu não consigo ver. Então, aqui, ó, vou botar 30,25 vezes 5,5, só para ficar diferente. Vou multiplicar assim. Então, vamos lá. Vocês falem para mim, 5 vezes 5? 25. Então, eu não estou nem olhando a vírgula, não estou nem olhando. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2? 10. E 2? 12. 12. Vai? 1. 1. 5 vezes 0? 0. 0. E 1? 1. 1. 5 vezes 3? 15. 15. Ora, agora o outro número é igual. Então, vai se repetir esse aqui, certo? Então, eu ponho o 5 aqui, o 2 aqui, o 1 aqui, o 5 aqui e o 1 aqui. Certo? Certo. Beleza? Agora eu vou somar. Tá conseguindo ver aí, gente? 5, Sim. 7, 3, 6, 6, 1. Agora eu olho aqui o seguinte. Quantos números tem depois da vírgula no total dessa conta? 3. 3. Então, onde eu vou pôr a vírgula? Aqui, Entre aqui, o 6 e aqui. o 3. Entre o 6 e o 3. Ora, e qual é a unidade? Isso aqui está em centímetro, 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 então o volume está em centímetro cúbico. 166,375. Que letra deu? A. Ó, letra A. Perfeito. Beleza? Copiaram? Posso apagar? Professor, Sim. mas ele tá pedindo do cubo mágico, não de cada... Ah, isso aí é de quadrado de todos? Porque ele falou aqui, vamos ler no começo aqui, ó. Se tiver alguma dúvida, tem que reler a questão. O cubo mágico quebra-cabeça tridimensional é construído por 6 faces de 6 cores diferentes, com a aresta de aproximadamente 5,5 centímetros. Então, essa aresta, ela é do cubo mágico. Certo? Porque Entendi, eu achei que era de cada quadradinho. Ele ainda não falou isso. Ele nem se referiu a quadradinho ainda. Quando está falando do tamanho da aresta, ele só falou do cubo mágico. Então, é o próprio cubo mágico inteiro que tem 5,5 centímetros de aresta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente, às vezes, sabe resolver a questão. Mas, na hora da gente interpretar a questão, a gente não resolve a questão que está escrita. A gente resolve uma outra questão que foi conforme a gente interpretou. Cuidado com isso. Então, você sabe fazer, mas você interpretou mal, você vai resolver uma questão parecida, mas não é a questão da prova. Então, apesar de você saber, você vai errar como alguém que não entendeu nada, não sabe nada. Então, toma cuidado com a interpretação. Beleza? Qualquer dúvida, lê de novo. Podem copiar.
Eu estou achando bom esse programa Zoom. Vocês entraram rápido, ninguém ficou de fora. Só eu que fiz alguma coisa errada, criei uma nova sala que não era a sala única que vocês vão ter nesse programa. Todos os professores vão entrar na mesma sala, mas eu fiz alguma coisa errada. Já posso apagar? Pode. Pode. Daniel? Então, outra coisa, também preste atenção nas contas. Porque se você sabe a ideia... isso aqui é o volume do cubo. O volume do cubo é a aresta ao cubo, é o lado ao cubo. Então, basta multiplicar os lados. Multiplicou. Se você multiplicou errado, você vai se igualar a alguém que não sabia nem qual era a fórmula do volume do cubo. Então, vai com atenção. Daniel? Oi, professor, pode apagar. Então tá, vamos lá. Questão 36. Vou apagar. Aqui vocês já viram que é 36, eu vou cortar o 36, que não precisa. Essa questão foi anulada. Mas a gente vai tentar corrigir e fazer a questão, mesmo que não dê nenhuma resposta das alternativas, porque a gente vai, digamos, elaborar uma nova questão, já que essa questão foi anulada. Então, vamos lá. Uma pesquisa feita com estudantes candidatos ao ingresso do Instituto Federal gerou o seguinte gráfico. Origem dos candidatos ao ingresso no Instituto Federal. Aí, vamos lá. Escola militar. Estão lendo isso aqui? Tão pequeno assim? Bom, vocês estão lendo. Escola militar, 5%. Escola privada, 26%. Escola pública, 69%. Por que essa questão foi anulada? Vamos ver. Então, depois a gente volta o gráfico. Percebe-se que neste gráfico falta o setor correspondente à categoria escola técnica. Não falta. Por quê? Por que não falta, professor? Porque não tem, professor. 26% mais 5% dá quanto? A escola privada mais a militar. 71? 31, exato. 31 mais 69. 31 mais 69. 100%. 100%. Ora, então aí é que está o problema, né? Porque já está completo, não tem espaço para a escola técnica aqui. Mas a gente vai tentar corrigir essa questão para que vocês façam a coisa. Mas vamos continuar a ler. Mesmo que não dê uma resposta, porque a gente está inventando uma questão nova em cima de um texto equivocado. Perceba-se que neste gráfico falta o setor correspondente à categoria escola técnica. Não falta porque já deu 100%. Admitindo que a quantidade de estudantes oriundos da escola técnica corresponde a 20%, pode-se afirmar que o número de estudantes que participaram da pesquisa é de... Então tá, vamos fazer o seguinte. Então, vou escrever aqui. São 20 estudantes da escola técnica, né? Escola... Não precisa escrever estudante, porque todos são estudantes. Escola técnica, 20. 20 estudantes da escola técnica. Digamos que esse pessoal corresponda a 5%. Certo? Então, a gente vai ter que reduzir aqui. Certo? Aqui está 26. Vamos botar aqui 23. A gente já reduziu 3, certo? Beleza? E aqui, a gente reduziu 3 aqui vamos reduzir 2, 67%. Agora, aqui está dando
100%, incluindo a escola técnica, certo? Então, a pergunta é, pode-se afirmar que o número de estudantes que participaram da pesquisa é de... Vai, vocês têm aí 4 minutos para fazer. Mesmo que não dê alguma das respostas alternativas, essa é a ideia. Agora está com 100%, a escola técnica representa 5% e são 20 alunos. Quanto é o total de alunos que ingressaram no IFMS? Já fiz, professor. Já fez? Beleza. Daniel, Juliana. Samuel, Cavalcante, Caroline, Guilherme, Matheus, Marcela. E aí, galera? Terminei, professor. Terminou? Então tá, vamos lá. O que acontece aqui? 5%, como a gente já viu, 5 ou por 100. Ora, se eu simplificar essa fração, divide por 5 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 20, certo? Certo. Quer dizer que, Certo. se eu pegar todos os alunos que ingressaram no Instituto Federal, eu posso dividi-los em 20 quadradinhos. Eu vou botar pontinho para a gente não precisar desenhar 20 quadradinhos. Um quadradinho desses 20 são da escola técnica. E eles são quanto? São 20. Ora, quantos quadradinhos eu tenho? 20 quadradinhos. Todos eles valem 20. 20 vezes 20. 2 vezes 2. 400. Repete os zeros. 400. Você acertou, Heloísa? Sim, professor. E ainda tem resposta, ó. Letra A. Beleza, gente? Beleza. Então, Beleza. terminamos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Eu estou aqui. Pode me perguntar a qualquer hora, qualquer questão. Tá bom? Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, gente. Forte abraço.